Olá, meus queridos plugados e plugadas. Como vocês estão? Espero que esteja tudo bem por aí. Antes de começarmos, vou pedir para você dar o seu like e compartilhar o nosso programa. Toda semana temos um conteúdo novo para você. E se ainda não segue o nosso canal, começa aí. O frio chegou e veio com tudo. E no plugado de hoje, vamos bater um papo com a pneumologista doutora Graziela Rioga, para você saber mais sobre doenças respiratórias no inverno. O início do inverno é motivo de atenção para as doenças respiratórias, pois, com as baixas temperaturas, o ar fica mais seco e há uma maior tendência em ficarmos em ambientes fechados. Isso favorece a disseminação dos vírus causadores de infecções. Doutora Graziela explica os motivos desse período ser mais propenso às doenças respiratórias. Época do ano que a gente vê o maior número de doenças respiratórias por alguns motivos especiais. O primeiro deles é que é uma temperatura ideal para que os vírus, que são os principais causadores das doenças respiratórias, se reproduzam e estejam no ar em maior quantidade. Então, uma quantidade de vírus muito mais absurda está no ar agora, no inverno, e vai estar no inverno do ano que vem, igual esteve no inverno do ano passado. Ou até em uma mudança de temperatura brusca, mesmo que não seja dentro do inverno. Às vezes você vê muita gente gripar assim, no verão caiu muita temperatura de uma hora para outra. Isso pode acontecer. E outra condição, que aí não depende especificamente dos vírus, é da nossa parte mesmo. Em algumas situações, o nosso organismo deixa a imunidade um pouco mais baixa, em temperaturas mais baixas. Então, a nossa defesa do organismo fica mais propensa a ser atacada. Então, os vírus que estão em muita quantidade no ar vão para um lugar que não tem tanta defesa e aí eles começam a se proliferar. Então, a gente vê muitas rinites, muitas sinusites, muitos ataques de bronquite, de asma, que a gente vai falar daqui a pouquinho. E a gente vê muito disso em muito maior quantidade nas baixas temperaturas. Doutora Graziela, conta pra gente quais as doenças mais comuns durante os meses mais frios do ano? Bom, as mais comuns em qualquer época do ano são as rinites, que é uma irritação que ocorre aqui nessa região do nariz, muitas vezes do olho, a gente fica coçando o olho, aquela sensação ruim no olho, a garganta ruim, e muita gente queixa pressão no ouvido, sensação de que o ouvido está entupido. E toda essa região que eu falei está envolvendo nariz, boca, garganta, ouvidos e olhos. E essa região aqui em cima e aqui do lado são os seios nasais e frontais. Quando eu tenho a irritação dessas regiões, eu tenho a sinusite. Mas basicamente a inflamação mais comum dessas épocas do ano é a rinite, é o nariz que fica irritado. Pode progredir para sinusite e as mais graves envolvem daqui para baixo, que aí você tem um acometimento pulmonar. O pulmão fica inflamado. Um nome para o pulmão é brônquio. Na verdade, a traqueia, que é o cano que leva o ar da boca e do nariz até dentro do pulmão, ela se divide mais ou menos nessa altura aqui do peito em duas, brônquio direito e brônquio esquerdo. E quando os brônquios inflamam, nós temos a bronquite. Então, a bronquite pode ter várias causas, mas é uma irritação que pode ser seguida de inflamação pulmonar. Algumas medidas simples podem nos ajudar a prevenir as doenças respiratórias. Doutora, quais seriam essas medidas? Bom, esse aqui é a receita de bolo mesmo. Atividade física, alimentação adequada, balanceada, saudável, hidratação. Querendo ou não, a gente desidrata no inverno, muita gente não acredita nisso, mas sim, nós desidratamos no inverno. Então, o ideal é você se hidratar. Claro que todas as pessoas têm que se hidratarem de acordo com o que o organismo delas podem.
algumas pessoas que têm doença cardíaca, algumas pessoas que têm doença renal, não podem tomar a mesma quantidade de líquido das pessoas que não têm essas doenças. Então é sempre bom tirar a dúvida com seu médico assistente. E a outra coisa extremamente importante, que a gente tem visto falar nos últimos 2, 3 anos em uma quantidade muito maior do que o habitual, são as vacinações. Tanto vacina para Covid, que agora a gente já está na 4ª, em alguns lugares até 5ª dose de vacinação, Covid, influenza, que é o H1N1, tanto as cepas anteriores quanto a desse ano, sempre tem que vacinar, porque os vírus são muito inteligentes. Então eles mudam de forma todo ano. Então as vacinas também têm que seguir a forma dos novos vírus. Por isso que a vacina do Covid deve ser provavelmente semestral, até a gente ter um controle melhor da pandemia. A do vírus H1N1 é anual, a de outros vírus também costuma ser anual. E o mais importante, que muitas pessoas não sabem, mas existe vacina para prevenir a pneumonia grave. Então tem vacina contra a pneumonia. Asma, bronquite, isso confunde a sua cabeça? Entender as diferenças e a semelhança entre os dois é importante para buscar o tratamento adequado. Muita gente associa asma e bronquite e não está errado. Porque às vezes eu pergunto, você já teve alguma doença na infância? Ah, eu tive bronquite. Aí eu falo, você é asmático? Não, não sou asmático. Mas é quase a mesma coisa. A asma é uma doença para a vida inteira, igual diabetes, igual pressão alta, são doenças que vão caminhar com a pessoa a vida toda. A bronquite é a crise da asma. Igual a crise hipertensiva é a crise de uma pressão alta. Igual cetoacidose, às vezes a crise da diabetes. Então a bronquite é um dos nomes da crise da asma, mas não é só asma que faz o brônquio ficar doente. Não é só asma que faz o pulmão ficar doente. Então eu tenho quem fuma muito tempo, quem teve tuberculose, tem bronquiectasias, algumas pessoas nascem com doenças pulmonares que podem inflamar e infeccionar durante o período mais frio do ano, que é isso. Então a bronquite, pra gente da área da saúde, é uma inflamação com uma irritação e às vezes até infecção do pulmão. Mas para você que está em casa, pode considerar a mesma coisa sim. Adultos e crianças têm sintomas diferentes e cada organismo reage de um jeito em relação às doenças respiratórias. A doutora Graziela explica quais são essas diferenças e o que os pais devem observar nas crianças neste período. Então vamos dividir em 2 grupos aqui, as crianças inicialmente. As crianças e os adultos são os extremos de idade que a gente fala. Então, as crianças desse lado e os adultos desse. As crianças estão formando toda a defesa do organismo delas enquanto elas estão crescendo. E os adultos estão ficando mais fragilizados em relação ao sistema de defesa do organismo, porque o organismo vai envelhecendo. Não tem a mesma força e a mesma capacidade de um adulto ou de uma criança. Então, são 2 populações que são especiais no nosso sentido. Vamos para as crianças. As crianças, elas não têm os mesmos sintomas que nós adultos ou os idosos costumam ter numa infecção mais grave. O sintoma mais comum para qualquer tipo de alteração dentro do organismo da criança, independente de ser respiratório ou não, é ela deixar de comer, ou então ela parar de ter vontade de comer. Isso é uma coisa que os pais têm que prestar atenção. Outra coisa, se ela está mais cansadinha para brincar. Começou a ficar mais cansadinha para brincar, parou de comer, começou a ter ronco à noite, às vezes quando vai deitar, você ouve do lado dela aqui, ó, super entupido, super congestionado. São essas coisas que a gente costuma prestar mais atenção. E a febre, criança dá muita febre, diferente do idoso que não dá tanta mais. Então esses são os principais, eu acho, nas crianças. Ver se ela está muito cansadinha, se ela começou a modificar a maneira que ela está comendo, está se alimentando, está tomando uma madeira, bebendo água. Se isso está modificando para uma redução, tem que prestar atenção. A outra coisa é se ela está chiando pelo nariz ou pela boca, se está
tendo que dormir com a boca aberta para poder respirar. São algumas coisas que a gente sempre chama atenção. E a febre sempre dá muito angústia nos pais. Agora vamos para os idosos. Os idosos geralmente não dão febre. O principal sintoma deles nem é a falta de apetite, mas é ficar mais moadinho, mais prostrado, que a gente fala. Mas é querer ficar mais deitado, não querer levantar, e quando levanta já quer sentar de novo, fora do habitual dele. Essa é uma atenção especial. A outra é realmente a diminuição do apetite. Isso as crianças e idosos têm em comum. Agora, não precisa esperar um idoso ter febre para você levar no médico se você tiver com dúvidas. Pode levar, porque às vezes não faz febre. O que o idoso faz mais comum que criança? Tossir com muito catarro. A falta de ar geralmente é perceptível para as pessoas que estão ao redor dele e para ele nem tanto. Às vezes ele vai se adaptando ali, mas a pessoa começa a perceber que ele tem falta de ar para comer, que ele tem falta de ar para rir. Muitas vezes a pessoa mais idosa, ela começa a rir e não consegue terminar a risada, porque ela tem que puxar o ar para poder rir. Então isso também é um sintoma, se for fora do habitual dele. São algumas coisas que quem convive tanto com as crianças quanto os idosos podem tentar perceber, ligar um alerta e se tiver dúvida, eu recomendo altamente levar no médico de confiança. A pneumologista traz uma orientação às gestantes e explica qual a importância do acompanhamento das doenças respiratórias durante a gestação. Essas também são um grupo muito especial na área da saúde no geral. Por quê? Primeiro que elas estão carregando um outro bebezinho, ou mais de um. Então são 2 vidas ou mais. O corpo precisa trabalhar mais. O metabolismo, que todo mundo gosta de falar muito, né? É como se fosse o motor do carro. O motor do carro começa a trabalhar mais. Antes ele só tracionava nas 2 rodas da frente, agora ele é 4x4. Porque ele precisa trabalhar como se fosse um carro mais pesado, um carro que precisa de mais combustível. Então, às vezes ela precisa de mais descanso. É uma situação especial em que às vezes ela está mais sonolenta, às vezes ela precisa comer mais um pouquinho. Nessa população, é muito difícil a gente falar assim, olha, a falta de ar dela é porque ela está doente do pulmão. É difícil até para a gente que é da área. Então, é muito importante não deixar passar qualquer dúvida em relação à falta de ar dela. Se ela está tendo falta de ar e mesmo vai indo ao médico, o médico pode estar considerando que a falta de ar é porque a barriga vai crescendo, se você tiver dúvida, leve a um pneumologista, leve ao seu obstetra, que eu acho que faz muito sentido. E outra coisa, para as gestantes asmáticas, essas eu quero um adendo especial. A asma mal controlada aumenta a chance de parto prematuro. A asma mal controlada aumenta a chance de parto prematuro. E gestante que é asmática e está com a asma mal controlada tem que usar medicamento inalatório, a bombinha. Precisa usar. Muitas delas têm medo de usar porque acham que vai provocar acelerar o coração, ou acelerar o coraçãozinho do bebê, ou provocar o parto prematuro. Isso é um engano. A asma que não é tratada adequadamente é que pode provocar parto prematuro. Então, isso é uma atenção que as gestantes têm que ter. Gestantes asmáticas eu sempre oriento a acompanhar com um obstetra e um pneumologista de confiança. Chegamos ao final do nosso programa. Antes de ir, vou reforçar o pedido para você curtir e compartilhar esse vídeo. Ative o sininho e fique por dentro dos nossos conteúdos. Um forte abraço e até breve!